Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Nós vamos hoje gravar uma aula para vocês sobre uma parte da ecologia que são as relações entre os seres vivos, tá certo? Então nós vamos aí falar sobre as relações harmônicas, as relações desarmônicas entre indivíduos de mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Então é dessa forma, que são classificadas as relações ecológicas, as relações entre os seres vivos. Então nós chamamos de relações intraespecíficas, relações entre indivíduos que pertencem à mesma espécie, e relações interespecíficas, relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. As relações podem ser classificadas também como harmônicas e desarmônicas. Na hora de fazer essa classificação de harmônica e desarmônica, a gente usa esses três símbolos aqui embaixo. O símbolo mais significa vantagem na relação, O símbolo menos significa prejuízo na relação, e o símbolo zero significa que é neutro a situação daquele indivíduo, daquele organismo, naquela relação. Então, uma relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos tem prejuízo. Às vezes, os dois têm prejuízo. Agora, esse tipo de prejuízo, no segundo caso, prejuízo para os dois, ele não pode perdurar por muito tempo. Perfeito? Então, nesse caso aqui, geralmente, isso é um estado momentâneo de prejuízo para os dois. Agora, a relação onde um tem vantagem e o outro tem prejuízo é bastante mais comum. Então, havendo prejuízo de alguma das espécies, mais, menos, vantagem para um, prejuízo para outro, menos, prejuízo para os dois, trata-se de relação desarmônica. Quando não há desvantagem, aí a gente fala em relação harmônica. Uma relação mais zero, vantagem para um, neutralidade para o outro. Quer dizer, não há vantagem para o outro, mas também não há prejuízo. Ou então vantagem para ambos. Então essas são as possibilidades de relação harmônica. Os autores vão falar aí, de acordo com a subjetividade, característica da biologia, que vocês sabem disso, em outras possibilidades, como relação 0-0, que seria uma relação de neutralismo, mas eu parto do princípio que se não há vantagem, se não há prejuízo, também não há relação. Então não vejo por que classificar dessa forma. E alguns vão falar também em relação 0-, onde para um não há vantagem e para o outro há prejuízo. Também desconheço um exemplo seguro, um exemplo certeiro, indiscutível disso dentro da biologia. Desconheço. Teoricamente a gente pode imaginar, mas na biologia com exemplo certo, seguro, eu desconheço um exemplo que seja assim, isento de dúvidas. Muito bem, então muito cuidado para não trocar intra com inter. Muito comum o aluno ler muito rapidamente a pergunta e fazer essa troca. E claro, relação harmônica com desarmônica. Então, primeiramente, nós vamos falar das relações harmônicas intraespecíficas, harmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Então, nós temos a colônia e a sociedade. São os dois casos clássicos. Colônia, ela é caracterizada pela associação anatômica entre os organismos, ou seja, estão grudados uns nos outros, eles estão presos uns nos outros. E pode, então, haver divisão de trabalho ou não. Por exemplo, num coral, que é um caso clássico de colônia, cada indivíduo que é um pólipo, se esse pólipo aqui do meio captura alimento, o alimento serve para ele e serve para os pólipos vizinhos, porque tem uma comunicação estrutural. O corpo de um comunica com o corpo do outro. Então, o nutriente de um passa para o corpo do outro. Então, aqui tem uma relação harmônica, vantajosa para todos eles, baseada numa associação anatômica. Agora, na sociedade, o que caracteriza a sociedade é que não há associação anatômica. Não há associação anatômica. Se tivesse associação anatômica, seria uma colônia. Perfeito? E obrigatoriamente ocorre divisão de trabalho entre os organismos. Mas não há associação anatômica. Observem que existem algumas colônias
algumas colônias que têm divisão de trabalho. Mas aí, por ter associação anatômica, não é considerado sociedade. Tá bom? Então, colônia tem que ter associação anatômica. Sociedade não tem associação anatômica. E sociedade, obrigatoriamente, tem divisão de trabalho. Então, nós temos sociedade das abelhas, que está representada aqui no meio. A rainha, né, que tem as suas funções na colmeia, as operárias. Aí tem o zangão, vários tipos de operárias e tal. Então, há uma divisão de trabalho. Formiga, cupim e a própria sociedade humana, né, a gente pode considerar como uma associação harmônica intraespecífica, ou pelo menos que a gente gostaria muito que fosse uma relação harmônica, né, que a gente gostaria bastante. As harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, as harmônicas interespecíficas, então nós temos aqui uns exemplos interessantes, né? Nós temos o comensalismo, em que um organismo se alimenta do resto da alimentação do outro. Um dos exemplos clássicos é esse peixe que a rêmora, né, que fica ali debaixo do tubarão, ela gruda no tubarão, ela tem uma ventosa dorsal, né, uma nadadeira dorsal modificada que prende ali no tubarão, e ela não causa prejuízo nenhum para o tubarão é zero, e ela tem vantagem porque ela se alimenta de restos da alimentação do tubarão, restos que o tubarão não se interessa por eles. Então ela tem uma vantagem nutricional, né? E o tubarão não tem vantagem, mas também não tem prejuízo. Então é uma relação mais zero. Perfeito? Nós temos algumas bactérias que vivem no nosso tubo digestivo, que tem esse tipo de relação, né? Mais zero, se alimentam de resto da nossa alimentação e não nos dão nenhum benefício. Não nos dão nenhum prejuízo, mas também não nos dão nenhum benefício. Tá? Agora, nós temos aquelas que dão prejuízo e temos aquelas também que dão benefício. Mas aí é outra história, né? O inquilinismo, um organismo obtém abrigo dentro do corpo do outro, né? Abrigo, sem prejudicá-lo de forma alguma, só abrigo. Então esse peixinho aqui, chamado Fierasfer, né? Peixe agulha, ele se esconde, né, no ânus do pepino do mar. Então quando ele se sente ameaçado por um predador, qualquer coisa, ele nada, então ele dá uma ré aqui, ó, ele nada para dentro do ânus do pepino do mar e lá ele tem abrigo. Agora, ele não prejudica o pepino do mar em absolutamente nada. Então ele tem a vantagem do abrigo, mas para o pepino do mar isso aí é irrelevante. Tá? No ambiente marinho é muito comum o inquilinismo, principalmente dentro de esponjas, dentro de corais. Muito comum você encontrar outros organismos apenas obtendo abrigo ali dentro. O epifitismo é semelhante ao inquilinismo, mas ele ocorre entre plantas, né? Quando uma planta cresce em cima de outra, geralmente no caule, né, sem provocar prejuízo nenhum. Então nós temos uma bromélia aqui, por exemplo, num tronco de árvore. As orquídeas também são exemplo disso. Elas apenas têm ali um abrigo, quer dizer, elas têm um local, né, mais alto, que elas ficam mais próximas de receber luz do sol. Então para elas é vantagem, elas pegam a água que escorre pelo tronco aí quando chove, né? Pegam um ambiente ali no meio da copa, que é um ambiente úmido, então é interessante para elas, né? E não causa nenhum tipo de prejuízo. Então é vantagem para ela, que recebe luz, umidade e tal, mas para a planta, né, maior aí, para a árvore, não há nenhum tipo de prejuízo. Tá? Em situações normais, né, gente? Situações normais. Porque sempre a gente pode imaginar situações extremas. Imagina a quantidade de epífitas crescer demais, começar a pesar no caule, o caule tem alguma fragilidade, né? Aí pode quebrar um caule de árvore e tal. Isso pode acontecer, mas é principalmente quando já tem alguma fragilidade na planta. É uma podridão, uma coisa desse tipo. Foresia ou forésia, um organismo é transportado pelo outro, é o carona, né? É o popular carona. Tá certo? Então só tem ali transporte, não causa nenhum tipo de prejuízo. Tá? Então vantagem para quem está sendo transportado, zero para quem está transportando. Eu vou ampliar aqui essa imagem, né? Que aqui não está muito claro, né, qual que é a foresia que está acontecendo aqui. Mas você vê aqui a cauda da baleia, né? E esses pontinhos aí são cracas, são crustáceos, né? Que estão ali pegando carona, sendo transportados para lá para cá, o que facilita muito para eles, né, a obtenção de alimento para as cracas. Tá?
Isso acontece também em tartarugas, né? Tartarugas marinhas, isso é bastante comum. Agora, gente, de novo, depende, né, da situação. Tem algumas tartarugas que elas têm uma quantidade de craca tão grande que começa a prejudicá-las, né, e tem que ser removida. Tá? Eu acho assim muito importante, vou falar agora e vou repetir daqui a pouco, quando isso aparece numa prova, e é o grande interesse seus, né, provas, questões, né, concursos, seja lá o que for, leia com bastante atenção as palavras que estão sendo utilizadas. Né? Leia com bastante atenção. Tá? Porque se falar o que está aqui, ó, é mais zero. Mas se o cara introduz, porque as cracas, elas causam prejuízo para a tartaruga aumenta a densidade, tem dificuldade dela ir para a superfície respirar, aí já entrou uma relação desarmônica. Tá? Então tenha muita atenção, né? Não vá para provas com esses conceitos aí decorados e, né, exemplos decorados e tudo mais, porque depende muito do texto, né, que é fornecido para você, especialmente no Enem, né? Que você sabe que sempre tem aquele texto que eu gosto de chamar de história triste, né? Conta-se uma história ali a respeito do organismo, você tem que observar essa história. Atenção! Já tem bastante tempo, mas não é todo o livro de biologia que faz isso, tá? Já tem bastante tempo, mas é bastante tempo mesmo, tá? Eu posso falar com vocês, 40 anos, é o tempo que eu estava na faculdade, tá certo? Se eu formei no ensino médio aí, entrei para a faculdade, né? Já se falava isso, tá? Já se falava isso, mas tem livro que até hoje não se tocou disso aí. Toda relação mais zero pode ser chamada de comensalismo, tá? Muito cuidado. Existem essas subdivisões, existe. Mas o cara pode fazer o seguinte, colocar uma questão lá na prova, contar a historinha lá do peixe agulha, que esconde dentro do pepino do mar, e pergunta o tipo de relação. Aí você já vai feliz da vida procurando inquilinismo, né? E aí não tem inquilinismo, mas tem comensalismo. Então, é considerado um tipo de comensalismo. Toda relação mais zero podemos considerar como um tipo de comensalismo. Ok? Beleza? Então, fica atento para isso aí, que é uma pegadinha importante. Relações harmônicas interespecíficas por protocooperação e mutualismo. Essas aqui eu lembro também da minha época, né? Que andaram mudando de nome aí ao longo do tempo. Na minha época os nomes eram outros, tá certo? Mas hoje usa-se o termo protocooperação ou simplesmente cooperação e mutualismo. São duas relações de associação entre espécies diferentes que têm vantagem para ambos os organismos. Ambos os organismos associados têm vantagem. Então é a relação mais. E aqui uma observação, quando eles estão juntos, quando eles estão associados, é uma relação mais. Perfeito? Agora, qual que é a diferença? A protocooperação não é obrigatória. E o mutualismo é obrigatório. Então, se eu separar os organismos que estão em mutualismo, torna-se uma relação menos, quer dizer, torna-se prejuízo para ambos. O exemplo clássico de mutualismo são os líquens crescendo sobre rochas. A condição da rocha é uma condição extrema. Nessa condição extrema, né, extremamente limitante, a alga precisa do fungo, o fungo precisa da alga. Né? O fungo fornece abrigo e água, proteção e água para a alga, e a alga faz fotossíntese e fornece alimento para o fungo. Então eles juntos, eles conseguem viver, prosperar nesse ambiente hostil. Agora, se eu separo os dois em cima da pedra, os dois morrem. Eles não conseguem viver separados. Tá? Então isso é o mutualismo. Agora, uma protocooperação, nós temos o exemplo aqui, ó, do pássaro palito com o crocodilo. Então o pássaro palito está aqui tirando parasitas, né? Parasitas que estão na boca do crocodilo.
Alguns parasitas ficam aí entre os dentes, debaixo da língua, tal, ficam os parasitas por aí, na boca do crocodilo. E o pássaro palito tira. Então é vantagem para o pássaro palito? É, porque ele está se alimentando. É vantagem para o crocodilo? É, porque está se livrando dos parasitas. Agora, se eu separar o crocodilo e o pássaro palito, eles vão morrer? Não, não vão morrer. Tá? Essa ação aí não é necessária para a sobrevivência de ambos. Então, se eu separo eles, não morrem. Então, aí eu tenho uma cooperação ou proto-cooperação. Eles conseguem viver separados. Perfeito? Então, juntos é mais. Agora, separado é 0,0. Tá? Então, podemos imaginar que o pássaro palito tem outras formas de alimentação, que o crocodilo pode ter outras maneiras de tirar esses parasitas da boca. Né? Podemos imaginar uma situação desse tipo. Tá? Voltando no slide anterior, no que eu comentei no slide anterior, toma muito cuidado com a descrição. Eu mesmo uso essa situação em aula, em provas, de duas maneiras diferentes. Tá? Eu uso isso em aula, em prova, de duas maneiras diferentes. Pego o mesmo exemplo e conto histórias diferentes. O pássaro palito tira os parasitas da boca do crocodilo, que eu falei aqui do lado. Relação de proto-cooperação. Mas eu mudo a história e falo assim, olha, o pássaro palito tira restos da alimentação que ficam na boca do crocodilo. Então na hora que eu mudo a história para restos de alimentação, eu estou mudando a história para comensalismo. Tá? E você vai encontrar essas duas explicações. Não é forçação de barra minha, não. Você vai encontrar essas duas explicações. Então tem livro que vai tratar com o exemplo de proto-cooperação, tem livro que vai tratar com o exemplo de comensalismo. Agora, o que interessa para você? A prova, como é que vai estar perguntado lá. Então leia com bastante atenção. Nada de ficar decorando exemplo. Perfeito? Desarmônicas. Desarmônicas intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Canibalismo. Um organismo mata e se alimenta, não é só matar não, mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Então nós temos aqui um jacaré matando um filhote. Muitas vezes acontece envolvendo filhotes, que são frágeis, né, em relação aos adultos. Geralmente ocorre em situações extremas de falta de espaço ou alimento. Quer dizer, geralmente o canibalismo vai ser consequência de uma outra relação. Faltou espaço, faltou alimento, algumas espécies partem para o canibalismo. E qual que é essa outra relação? É a competição intraespecífica. Competição entre seres da mesma espécie. Então, em situações de superpopulação, ou espaço muito pequeno em relação à população, então fica uma superdensidade populacional, que não quer dizer que seja uma superpopulação. Então as espécies competem por água, por alimento, por espaço, por oportunidade de reprodução. Então, no auge da competição por água, alimento e espaço, pode acontecer canibalismo. Pode acontecer. E a competição por oportunidade de reprodução geralmente é entre machos, em alces, por exemplo, igual vocês estão vendo aqui, né? Essa turma aí desses, né, veados, né? Então eles competem batendo cabeça um no outro, competem pela fêmea. Em bodes também é muito comum, né? Muito comum nos bodes também os machos competirem pela fêmea. E vão aprender nisso desde novinho, tá certo? A brigar dessa forma aí. Fêmeas competindo pelos machos é raro. Eu conheço um exemplo aí que é do pinguim, né? O pinguim imperador. A população de fêmeas é muito maior que a população de machos. E aí, às vezes, ocorrem episódios de competição pelos machos, né, em pinguins. Sugiro, inclusive, né, um filme, se você não assistiu, e tiver com bastante tempo, que é um filme longo, tá? O filme chamado A Marcha dos Pinguins. A Marcha dos Pinguins. É bastante interessante. Tá? É uma história de pinguins ali, né, com filmagens reais, né, como se fosse um documentário, mas é aquele documentário romanceado. Né? Então trata os pinguins ali, né, quase como humanos.
né, quase como humanos. É bastante interessante e ilustra bem a competição, né, por oportunidade de reprodução. Aconselho a assistir, tá? Inclusive em família, é um filme bacana para assistir em família. Deixa um lenço do lado, tá? Tem hora que você vai chorar, tá? Competição não, relação desarmônica interespecífica entre espécies diferentes, né? Então a competição interespecífica, tá? A competição interespecífica ocorre entre seres de espécies diferentes que têm semelhanças no seu nicho ecológico. O que é nicho ecológico? São as funções que o organismo exerce no ambiente onde ele vive. Não é isso? Então, eles têm mesma necessidade de água, necessidade dos mesmos alimentos, necessidade do mesmo espaço. Então, eles entram em competição. Quando falta água, falta alimento, falta espaço, eles entram em competição. Eu coloquei uma imagem aqui de planta, que a gente nunca pode esquecer que planta é ser vivo, né? Nunca podemos esquecer. Plantas também competem, e dentro da mesma espécie, dentro de espécies diferentes, por água do solo, nutrientes do solo, luz, né? As condições adequadas para a sobrevivência dela. Existe competição entre planta também. Tá certo? Aliás, isso que faz muitas vezes as árvores atingirem grande tamanho no meio de uma floresta, né? A competição pela luz. E muitas não conseguem, ficam na sombra, definham e morrem, né? Aqui está um exemplo clássico, né, do experimento com protozoários. Nós temos aqui o Paramecia aurelia, tá, mostrando aí o número de indivíduos em função do tempo. Tá? Não está escrito aqui não, mas eu já estou te falando, é número de indivíduos em função do tempo. Em uma cultura isolada, quer dizer, um frasco onde o único Paramecia que tinha era o Paramecia aurelia. Tinha bactérias também, que servem de alimento para ele, tal. E aqui é o mesmo gráfico para o Paramecia caudatum, número de indivíduos em função do tempo. Então você vê que eles têm um padrão de crescimento populacional. Essa curva é manjada, né? Essa curva de crescimento populacional. E cada um cresce à sua maneira. Quando você coloca os dois juntos, cultura mista, você coloca no mesmo ambiente, eles vão competir pelas bactérias, que eles se alimentam de bactérias. Então, na competição, o que vai acontecer? Pode até um no início ter mais vantagem que o outro, mas um sempre vai utilizar melhor os recursos do ambiente, no caso aí o alimento, do que o outro. E aí vai acontecer isso, uma espécie vai eliminar a outra espécie. Uma espécie vai acabar eliminando a outra espécie. Tá? Então cada uma usa os recursos do meio de um jeito. Sempre tem uma que usa melhor do que a outra, então ela elimina a outra. Então espécies diferentes não podem permanecer indefinidamente em competição. Pode até estar em competição por um tempo curto, né? Imagina que está faltando alimento, eles entrarem em competição, depois sei lá de onde aí aparece mais alimento, diminui a competição. Às vezes nem tem, né? Se tiver alimento bastante para ambas, né? Mas elas não podem permanecer indefinidamente em competição. Uma acaba eliminando a outra. Então isso é chamado de princípio da exclusão competitiva. Tá? Princípio da exclusão competitiva. Guardem isso, que isso é importante. Isso tem a ver, por exemplo, com a introdução de espécies exóticas em ambientes. Né? Quando ocorre a introdução de espécies exóticas, e elas competem com as espécies que lá existem, seja por água, alimento, espaço, seja lá o que for, elas podem provocar a eliminação, a extinção local, né, daquelas outras espécies. Tá? Tanto que a introdução de espécies exóticas, você sabe, se não sabem, anotem aí, a introdução de espécies exóticas é a segunda maior causa de extinção de espécies. A primeira é a modificação do ambiente, né? Claro. Modificações feitas no ambiente é a primeira causa de extinção de espécies. Mas a segunda maior é a introdução de espécies exóticas. Ainda no âmbito aí das desarmônicas interespecíficas, nós temos o predatismo. Predatismo, nós temos então dois indivíduos relacionando, né? O predador
e a presa, tá certo? O predador e a presa. Então o predador captura a presa para se alimentar. Então é uma relação mais-menos. Né? Esqueci de comentar aqui. A competição, em alguns instantes, ela é menos. Em alguns instantes ela é menos. Depois um sobrepõe ao outro. Aí vira mais-menos. Tá certo? Agora, predação não. Predação é mais-menos. Vantagem para o predador e desvantagem óbvia para a presa. Né? Então nós temos aqui uma onça pintada aqui no Pantanal, uma imagem interessante, né? Capturando um jacaré. Né? E você olha e você fala, mas são dois predadores, mas um é mais predador que o outro. Né? Um está mais no topo da cadeia alimentar. Não é isso? Então o jacaré é um predador, mas ele tem um predador mais, né, a altura aí para competir com ele, né? Para brigar com ele. Na relação de predatismo, o predador é maior que a presa, certo? Em geral, existem exceções, existem predadores que caçam em bando, certo? Mas em geral o predador é maior que a presa. É uma relação pouco específica. O que quer dizer isso? A onça pintada, ela não come só o jacaré, ela tem outras presas, né? Coelhos, veados, tá certo? Outros animais aí, capivaras, né? Que ela pode usar como alimento. Então não é muito específica. E é uma relação óbvia de curta duração. Pegou, matou, comeu. Né? Inclusive eles fazem uma relação com uma música aí antiga aí que existia, né? Existe, né? Não deixou de existir. Que fala carcará. Carcará é o gavião, né? Carcará é o gavião. Carcará pega, mata e come. Né? Então o carcará pega, mata e come é o que? É predatismo. Pegou, matou, comeu. Tá certo? Pegou, matou, comeu. Então isso é característica do predatismo. E esse gráfico aqui embaixo, todo livro de biologia tem isso aí. Né? É um gráfico que foi obtido no Canadá, né, estudando aí populações de lebre e lince. Né? Então o lince é esse felino aqui, a lebre está correndo na frente, e aqui o lince capturou a lebre. Né? Então eles verificaram que as populações de lebres e linces flutuam ao longo do tempo, oscilam. Né? Gente, para quem gosta de matemática, isso aqui dá para transformar em uma função matemática, tá? Do tipo seno, certo? Uma função matemática do tipo seno ou cosseno. Tá? Então você tem que esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Então uma tem uma fase, né? Uma sobe, a outra sobe um pouco depois. Aí uma desce, a outra desce um pouco depois. Então são duas funções matemáticas, aí, por exemplo, um seno e um cosseno, né, que tem uma defasagem entre elas, enquanto um está subindo e o outro está descendo. Tá? Então olha aqui, por exemplo, um trecho, né, vamos pegar um trecho onde está bem claro. Né, olha aqui, ó, depois de 1860, a população de lebre aumentou muito. Lebre está em azul. Né, a população de lebre aumentou muito. Como consequência do aumento dela, né, o aumento de disponibilidade de alimento, a população de lince aumentou. Mas o aumento da população de lince provoca a queda da diminuição da população de lebre. Né? A diminuição, a queda da população de lebre. Porque eles comem as lebres. E aí cai a população de lebre. Aí faltando alimento, cai a população de lince. Então você vai ver isso na maioria dos trechos aqui. Em alguns trechos pode ficar confuso. São as formas, né, que os dados foram coletados. Eles não foram coletados para verificar isso. Estava dentro de uma outra pesquisa. Tá? Então você vê aqui, ó, geralmente sobe a presa primeiro, depois sobe o predador. E aí cai a presa primeiro, depois cai o predador. Sobe a presa primeiro, depois sobe o predador. Cai a presa primeiro, depois cai o predador. Tá vendo? Sobe a presa primeiro, depois sobe o predador. Cai a presa, cai o predador. Então essa oscilação, olha aqui, ó, sobe a presa, sobe o predador. Cai a presa, cai o predador. Essa oscilação é típica. E é natural. Porque num dado momento, se você vai fazer uma análise, né, você vai fazer um estudo, você vai analisar nesses números aqui, ó, você pode assustar, você pode falar assim, nossa, né, a população de lebre presa, lebre e lince caiu muito. Esses animais estão ameaçados. Às vezes não.
Às vezes não. Às vezes isso é um momento extremo, de mínimo, aí, né, dessas populações. Tá? Então deixa quieto. É o que a gente fala, né? Muito importante, né? Nesses estudos aí, a ecologia. A ecologia, o estudo das relações dos seres vivos entre si. O estudo, não é o palpite não. Tá? Não é o ecologismo não. É a ecologia. É a ecologia. Eu odeio, por exemplo, o pessoal fala assim, Ramon é ambientalista. Odeio isso. Tento não brigar, né? Certo? A pessoa nem sabe o que ela está falando, tá certo? Mas essa ideia de ismo é a ideia de palpiteiro. Minha ecologia não é a minha especialidade, né? Apesar de que minha produção de mestrado tinha a ver com ecologia, tal. Mas não é a minha especialidade. Tá? Mas eu sei bastante de ecologia porque no meu curso fiz várias disciplinas de ecologia e não deixo de estudar ecologia. Tá certo? Mas assim, está longe do palpite, do ecologismo. Tá? Tanto que uma das coisas mais importantes que a gente que estuda precisa ter, e eu peço isso a vocês também, né? Saindo aí dessa função formal de aula, né? E vamos para a parte informal aí de orientar vocês em relação ao futuro seus. Se você não se considera um especialista de uma determinada área, ou mesmo se considera, tá? E coloca uma situação que você não tem muita certeza do que está acontecendo, pergunte para outros. Recorra a outras pessoas. Recorra a quem sabe mais que você. E sempre tem quem sabe mais que você. Sempre. Tá? Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive isoladamente. Conforme nós falamos lá atrás, sociedade. Nós queremos a relação harmônica entre os indivíduos. E faz parte dessa relação harmônica consultar aqueles, né, que a gente entende que sabem mais do que a gente. Às vezes nem sabem mais do que a gente, mas a gente tem que ouvir a opinião deles. Né? Porque às vezes, em 90% você sabe mais do que ele, mas naquele 10% você sabe mais que você. Tá? Então precisa dessa humildade de recorrer e perguntar. Tá? Então aqui entra a mesma coisa. Então assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas tentando resolver questões ambientais, né, no ismo. Tá? Nossa, mas as populações estão muito baixas, nós temos que interferir. Não, você pegou um ponto do ciclo. Você tem um estudo do ciclo inteiro? Não, a primeira vez que eu vejo esse bicho. Não, então peraí, vamos ver quem tem. Vamos ver o que está acontecendo. Realmente pode ser um problema? Pode. Mas pode ser uma fase natural desse ciclo. Tá? Então, aí que entra a importância do sujeito ter estudado. Às vezes ele não sabe a resposta, mas ele sabe onde ele vai achar a resposta. Né? E não é tirando da cachola, né, de cada um que as respostas saem. Né? Não é dessa forma. Tá? Então, predatismo é isso. Predador, presa. Às vezes, predadores caçam em bando. Né? E aí você tem predador menor que a presa. Às vezes acontece. Tá? Leão caçando girafa, por exemplo. A girafa é muito maior que o leão. Mas eles fazem caça em bando. Né? Eles fazem caça em bando e conseguem ter sucesso. Aliás, bando, gente. Bando é uma relação harmônica dentro da mesma espécie. Bando. Tá? Mas não chega à categoria de sociedade. Tá? Bando, né, é o que a gente chama de um conjunto pré-social. Ele não chega a ter as categorias nítidas, né, de sociedade. Tá? Mas bando pode ser considerado uma relação harmônica intraespecífica. Tá bom? Bando de macaco, bando de leão, tá? Cachorro, né? Matilha de cachorro, de lobo, tá? Isso aí tem uma característica pré-social. Existe algum nível de organização ali dentro, tá? É uma coisa totalmente desorganizada. Não. Bom, então nós temos o predatismo e o parente do predatismo é o parasitismo.
Aí o parasita, né, é um dos organismos envolvidos, tá certo? Necessita de um outro organismo, que é chamado hospedeiro, como fonte de alimento. Ah, mas aqui vem uma coisa importantíssima. Não é só a fonte de alimento, senão seria predação. Tá? O parasita busca no hospedeiro também abrigo e busca ali também oportunidade de reprodução. E, obviamente, vantagem, né, para o parasita, desvantagem para o hospedeiro. Em geral, também, o parasita é menor do que o hospedeiro. Tá? A relação agora é muito específica. Os parasitas, eles têm preferência por determinado tipo de hospedeiro. Se você for estudar pulgas, por exemplo, né? Não, quem vai estudar pulga? Biólogo vai estudar pulga. Né? Às vezes médicos, infectologistas, né, vão estudar também. A pulga do gato, ela é diferente da pulga do cachorro. A pulga do gato, ela tem adaptações para deslizar entre os pelos do gato, que são diferentes do pelo do cachorro. Se você pegar uma pulga de gato e colocar no cachorro, ela não fica. Por causa da especificidade da relação. Por causa da especificidade. E você está cansado de saber especificidade, por exemplo, de vírus, né? Vírus é um parasita. Vírus não ataca qualquer animal. Às vezes ele ataca mais de um. Você pega aí, né, doenças viróticas, né, como a febre amarela, por exemplo, que afeta a nós e afeta os macacos. Né? Mas não afeta gato, cachorro, papagaio, calango, né, minhoca. Não afeta. Então isso é que a gente chama de especificidade. Ou o parasita tem um hospedeiro só, tá certo? Ou ele tem um pequeno grupo de organismos ali que serve de hospedeiro para ele. E a relação de parasitismo tende a ser uma relação de longa duração. Tende a ser. Por quê? Porque não é interessante para o parasita que o hospedeiro morra. Não é interessante. Porque ele perde ali a fonte de alimento, abrigo, blá, 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 blá. Tá certo? Então não é interessante para o parasita a morte do hospedeiro. Inclusive, gente, existe um aspecto muito importante, tá, de evolução de parasitismo, tá, que convém comentar, cabe comentar. Tá? Ao longo do tempo, um parasitismo tende a ser cada vez menos prejudicial para o hospedeiro. Vai ser prejudicial sempre, tá? Mas ele tende a ser menos prejudicial. Certo? Não é interessante um parasita matar o hospedeiro muito rápido. Imagina um vírus, por exemplo, que infecta o indivíduo e mata o indivíduo em 24 horas. Tá? Se surgir uma variação desse vírus que mata o indivíduo em 12 horas, esse vírus não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. O cara vai morrer, vai ser enterrado, queimado, sei lá, junto. Agora, se surge uma variação desse vírus que demora uma semana para matar o indivíduo, ela vai ter sucesso. O sujeito vive mais tempo, o vírus reproduz mais, tem mais chance de passar para outros hospedeiros. Tá? Então, quando a gente fala, ocorreu uma mutação no vírus, não fica imaginando sempre que é mutação para pior, não. Tá? Pode até ser uma mutação para pior, mas se ela for para pior, a chance dela propagar na população é muito difícil, muito pequena. Agora, se ela for uma mutação que torna o vírus menos agressivo, ela é vantajosa para o vírus e para o hospedeiro. E ela vai ser selecionada. Né? Ela vai se manter, então você vai enfraquecendo aquela população viral. Tá? Então não é sempre que fala, o vírus mutou. Nossa, que terrível. Pode ser uma mutação. Né? Pode ser ruim, pode ser boa, mas se for uma boa, vai ser interessantíssimo. Se for uma ruim, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Não tem como. Tá? Não tem como. Beleza? Só você torcer para você não pegar ela. Né? Então nós temos aqui um carrapato, né, um hospedeiro animal, né, um ectoparasita. Porque de endoparasita, gente, vocês já conhecem mais, né?
um monte de vírus, um monte de bactéria, e protozoário, e lombriga, e xistosoma, e solitário, e verme amarelão, e elefantias. Vocês conhecem um monte de endoparasita, né? Geralmente só se fala com vocês de endoparasita. É como se não existisse o tipo de parasitismo, né? Mas aí tem carrapato, tem o piolho, né? Piolho já foi um flagelo da humanidade. Piolho já foi um flagelo. Carrapato é perigosíssimo, especialmente o carrapato estrela, né? Ele transmite uma bactéria para a gente, né? Que é a que causa a febre maculosa. Um carrapato comum em capivara, cavalos também, né? E transmite para nós uma bactéria perigosíssima. Então, temos que lembrar dos ectoparasitas, né? Eles existem também. E uma coisinha que vem aparecendo em algumas provas, eu tenho percebido isso já há alguns anos, é o parasitismo vegetal. Gente, me preocupa muito, é a segunda vez que eu falo disso nessa aula, inclusive, me preocupa muito, porque muitos alunos, né, na hora que estão estudando, esquecem que vegetal é ser vivo. Né? Esquece que vegetal é ser vivo. Eu brinco muito com isso aí, né? Tem hora que você pede um aluno para citar 5 exemplos de ser vivo, ele cita 5 menos vegetal, né? É gato, cachorro, papagaio, peixe e zebra, né? O quinto ele pega lá longe, na África ou na Austrália, né? Zebra, ornitorrinco, canguru, koala, essas coisas. Baleia, jubarte, né? Então, o parasitismo vegetal existe. Então nós temos esses fios amarelos aqui, ó. E esses fios amarelos crescerem em cima da planta é um parasita chamado cipó-chumbo. É uma planta, tem caule, tem raiz, tem flor, tem fruto, tem semente, ela não tem folha. Ela não tem folha, tá? E ela não tem clorofila. Ela não tem clorofila. Ah, mas ela é um vegetal? É. Mas todo vegetal faz fotossíntese. Né? Olha uma exceção aí. Tá? Então o cipó-chumbo, ele não tem clorofila, ele é amarelo. Então ele emite raízes para dentro do caule da planta hospedeira e suga seiva elaborada. Seiva que tem água e açúcar, porque ele não é capaz de produzir o alimento. Então ele prejudica muito o hospedeiro dele. É muito comum ver árvores aí infectadas com esse tipo de parasitismo. Tá? Então chama holoparasita. Holo, gente, é holo de total, tá? Holo significa total, então ele é um parasita total. Ele não é capaz de fazer fotossíntese, ele puxa o açúcar da outra planta. Agora, a erva de passarinho, essa aqui até é uma bacaninha que eu fotografei no meio do cerrado, né? Essa aqui, você vê ela começando a crescer em cima do caule de outra planta, emitindo raízes que tem projeções, né, chamadas austórios, tá? Que penetram no caule da planta hospedeira, e puxa água e sai minerais. Ah, essa aqui faz fotossíntese, Ramon? Faz, a erva de passarinho faz fotossíntese, ela é verde. Ela é verde, ela faz fotossíntese. Então, ela é um hemiparasita, tá? Parasita pela metade, ela puxa água e sai minerais. Ah, então ela não mata a outra planta, não, mata também. Mas demora mais para matar. Tá? Agora, ela pode matar, inclusive, por sufocar a outra planta, né? Cresce tanta erva de passarinho em cima da outra planta que a outra planta não recebe luz. Ela não faz fotossíntese, aí morre. Muito comum, tá, gente? Ambiente urbano, muito comum erva de passarinho. O cipó-chumbo já não é tão comum. Em algumas cidades tem, outras não tem. Né? Aqui na nossa cidade aqui de Sete Lagoas, ficou anos e anos e anos sem ter cipó-chumbo. De repente compraram umas mudas para arborização urbana de alguns arbustos, né, contaminados com cipó-chumbo. Aí foi um desastre que espalhou na cidade inteira. Nós temos essa praga hoje ainda na cidade inteira. E tem gente que acha que é bonito, arranca isso, põe em cima das outras plantas, para as outras plantas ficar amarelinha também. Tá? Então tem gente que não tem a mínima noção do que está fazendo. Tá? E faz bobagem, né? Claro. Amensalismo ou antibiose é uma relação desarmônica em que um organismo produz substância, lança substância no ambiente de forma a prejudicar o desenvolvimento de outra espécie. Então, vantagem para ela, prejuízo para outra. Mas que vantagem que ela tem disso, Ramon? Ao prejudicar o desenvolvimento de outra espécie, sobra mais alimento para ela.
Então nós temos um caso clássico, que inclusive dá esse nome aqui, antibiose, né, dos fungos que produzem antibióticos e prejudicam bactérias. E essa imagem aqui, que já correu o mundo, é uma imagem muito legal, né? É uma placa de cultura, um meio de cultura, a pessoa colocou a mão, né? Colocou a mãozão lá na placa de cultura, e a mão da pessoa, né, gente? A mão da pessoa é cheia de micro-organismos. E alguns são benéficos, tá? Não vai lavando, tirando tudo, não. Porque pode dar problema, inclusive, na sua pele. Alguns são benéficos, produzem substâncias interessantes que a nossa pele precisa. Tá? Alguns, tá? Alguns. Certo? A pessoa colocou ali, colocar na estufa, aí deu esse de colônia, tá? Então vamos ampliar aqui um pedacinho da palma da mão. Essas colônias mais arredondadas, tá vendo? Com a borda mais lisa, geralmente são colônias de bactérias. E essa aqui, com esse aspecto todo doidão, tá muito na cara de colônia de fungo. E o fungo produz substâncias que matam a bactéria, antibiótico. Então perceba o seguinte, o fungo lançou substâncias aqui, ó, tá certo? O fungo lançou substâncias aqui à sua volta, e você percebe que em volta do fungo quase não tem crescimento bacteriano. Está faltando colônias. Ah, mas tem umas ali, algumas que são mais resistentes, tarará, conseguiram sobreviver ali. Mas é um exemplo interessante de antibiose, uma foto que não foi feita para isso, uma foto que foi feita para mostrar aí a população de micro-organismos, né, que vivem nas nossas mãos, tá certo? Importância, lavar as mãos, etc. Mas, repito, não é em excesso, não, tá? Não é em excesso, não, tá? Esfregar e bombril e detergente, pinho-sol, calma aí, tá? Vamos com calma, tá certo? Mesmo para coronavírus, seja lá o que for, é 20 segundos, lavou e pronto, tá? Não é para ficar, né, uma hora lavando a mão, não, porque você vai eliminar micro-organismos que são benéficos. Então aqui eu estou vendo o fungo produzindo substâncias e impedindo o crescimento de bactérias ali em volta. Então isso é amensalismo ou antibiose. Aqui nós temos um outro exemplo clássico, né, visto de longe aí, mas você vê essa água avermelhada, né? Na verdade ela é mais amarronzada, tá? Eu acho que tem um filtro de cor aqui que está deixando ela meio avermelhada. É causada então por algas, né, chamadas dinoflagelados, que eles produzem a chamada maré vermelha, né? Maré vermelha. Eles lançam toxinas na água que vão prejudicar outros organismos, né? Outras algas, né, em termos de competição por minerais, CO2, etc., vão prejudicar outros que iriam comer essas algas, microcrustáceos, fitoplâncton, zooplâncton, né, que iriam comer essas algas e tal, e acaba intoxicando também peixes, mariscos, né, e a pesca acaba sendo proibida em regiões de maré vermelha, tá? Então é uma superpopulação, é um bloom, né? A gente chama isso aí de bloom, tá certo? Uma superpopulação de algas, tá? Então ela libera essas toxinas, então isso é um caso de amensalismo antibiose. Algumas plantas também liberam, né, substâncias nas suas raízes, prejudicam o crescimento de plantas em volta. A bananeira faz isso, o eucalipto faz isso, tá? Eles lançam substâncias no solo para evitar o crescimento de outras plantas que iriam competir pela água, alimento, luz, etc. E a última relação aí, né, esclavagismo ou sinfilia. Alguns autores vão chamar de escravagismo. Escravagismo, tá? Dá na mesma, tá certo? Um organismo aproveita das atividades, do trabalho ou de produtos de outros seres vivos. Então o caso mais clássico que tem na natureza, né, é a da formiga com o pulgão. O pulgão é um parasita, né? Ele chupa a seiva da planta, tá certo? E a formiga vai lá se alimentar do excesso de seiva que sai pelo ânus do pulgão, né? O pulgão se alimenta de seiva elaborada, então ele acaba ingerindo mais açúcar do que devia, o açúcar, aquela gotinha saindo ali pelo ânus do pulgão, a formiga vai lá e bebe. Então as formigas, elas têm, né, o gado, né? O pulgãozinho ali, os pulgões, eles é o gado da formiga, a formiga pastora de pulgões,
Então ela leva o pulgão para onde ela acha que tem mais seiva, não sei o que, tarará, tarará, e aproveita então do trabalho do pulgão, tá? Aí o pessoal fala assim, não sei o que, isso aí não é desarmônico não, porque ela cuida do pulgão, ela protege o pulgão, quer dizer, como se diz hoje em dia, né? O pessoal passa pano para formiga, né? Passa pano para formiga, que na verdade é a mesma coisa que o ser humano faz com o gado, tá? É a mesma coisa que ele faz com o gado, né? Ele aproveita do trabalho e produtos do gado, seja leite, né? Seja ovos aí no caso da galinha, seja carne, que aí já é um negócio já mais complicado, né? Então, assim, o gado não tem aquela liberdade, né? Ele faz o que o dono dele ali deseja, tá? E o final, às vezes, não é lá muito bacana, né? Muitas vezes é na panela, certo? Agora, a joaninha, ela é uma predadora de pulgão. E aí, muitas vezes, as formigas combatem a joaninha defendendo os pulgões, tá? Às vezes, as formigas combatem as joaninhas defendendo, mas joaninha é um tanque de guerra, né? Essas asas duras delas, né, o leve, tudo em volta, ela quase sempre ganha a guerra. Então, muitas formigas já sabem que isso aí vai dar errado, elas pegam o pulgão mais gordinho que elas acham ali, já fogem com ele, né? 6 pernas para que te quer, pega o pulgão, leva para um lugar lá, põe ele lá para garantir o alimento dela. E eu gosto muito dessa imagem, ou de imagens semelhantes a essa, porque aqui nós temos 4 seres vivos e um monte de relações, tá? Pulgão parasita a planta, né? Pulgão é comandado pela formiga, esclavagismo. Pulgão é comida de joaninha, predatismo. Joaninha e formiga são competidores. Competição interespecífica, os dois estão de olho no pulgão. A joaninha ajuda a planta. Protocooperação. Não é obrigatório, né? E a formiga prejudica a planta. Não tem nome, não, nem que eu saiba, né? Mas a formiga é um parasita por tabelinha, né? Ela suga a seiva da planta usando o pulgão como canudinho, né? Certo? É um parasitismo indireto, né? É um parasitismo indireto. Então você tem muitas relações aqui, é interessante aqui perguntar isso aqui numa prova, ok? Muito bem, gente, por hoje era isso aí, muito obrigado, tá? Peço a vocês aí, sempre que tiver dúvida, sugestão, crítica, tá? Coloca aí no canal, tá? Coloca aí pra gente sempre procurar melhorar, trabalhar em função do que vocês querem, que vocês precisam, tá? Sugestões também de assuntos aí que vocês gostariam. Esses dias para trás mesmo eu gravei a pedidos, né? Metabolismo energético, fotossíntese, fermentação, respiração, em 2 aulas aí, tá bem legal, bem completo, tá? E você pode se comunicar com a gente aí, né? Em 3 Instagrams, né? Salinha Ensino Superior, Professor Ramon Lamar Biologia e Química, tá? Você pode comunicar com a gente, você pode baixar o nosso aplicativo também, app.vc/salinha, está lá no seu celular aí, você está sempre por dentro das novidades, cursos, não sei o que a gente oferece, tá? Um grande abraço para vocês, tá? Até a próxima, fiquem com Deus.